Olá, boa tarde. Nós novamente aqui para atender, né, o pedido de nossos amigos, nossos clientes, né, nossos pecuaristas, tá? Então, nós estamos passando aqui para deixar também para vocês, pecuaristas aí, o nosso cronograma completo aí da nossa consultoria na área de pastagem, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui, vou passar para vocês o nosso cronograma, um cronograma bem simples, mas muito bem eficiente, na hora de você ter aí uma pastagem de altíssima qualidade, com alta resistência, né? Com ampliação aí de capacidade de cabeças por hectares. Então, vamos lá. Qual seria esse planejamento? Né? O primeiro planejamento é o normal de todas as culturas, né, pessoal? É a análise de solo, né? Que é a parte de, primeiramente, análise, depois a gente vai trabalhar na parte de correção, respeitando todos os resultados ali da análise de solo, onde essas análises aí ela vai ser elaborada de 0 a 20, né? E, se possível, também de 20 a 40. Tá? Então, o que nós devemos avaliar, então, nesse caso aí, para a pastagem? Primeira coisa, nós devemos avaliar o que é, pessoal? O pH, né? Depois nós vamos avaliar a parte do V100. Aí vem cálcio, magnésio, potássio, né? E também o alumínio, tá? Então, qual é a meta, pessoal, para capins de alto potencial? Se você tem uma meta de ter uma pastagem com um potencial elevado aí, é você trabalhar o seu solo aí com um pH de 5,5 até 6, né? Uma vez por cento aí de maior do que 60%, tá? Estou trabalhando aí no V100 maior do que 60%, tá? Então, trabalhando o quê? A parte de fósforo melis, maior do que 12 miligramas por decímetros cúbicos, né? E também o potássio maior ou igual a 3% da TCC. Tá? Então, esses aí são os princípios básicos que nós temos aqui para a pastagem. Então, quando nós entramos na parte de correção do solo, né, que é a calagem e a gessagem, qual que é o momento que nós devemos estar entrando com essa correção? Tá? O período é de 60 a 90 dias antes do plantio, tá? Que é realizada, então, esta calagem. Tá? A calagem nada mais é do que a aplicação do calcário, né, para elevar ali a sua V100 a 60%, 70%. Tá? A sua V%, levar ela de 60% até 70%. Tá? Então, seria uma dose comum, né? Uma dose comum desse calcário, levando aí de 2 a 4 toneladas, que é uma dosagem mínima, mas logicamente sempre respeitando ali os resultados da análise do solo fornecida ali pelo laboratório, tá bom? No caso, se o gesso for necessário, né? Se for indicado quando o cálcio estiver muito baixo no subsolo, né? Ou alto. Né? Uma dose comum também de 1 a 2 toneladas por hectares também. Né? Então, a dose é comum, uma dose mínima, né? Então, quando nós devemos começar esse preparo de solo? De 30 a 60 dias antes do início do plantio. Né? Se for trabalhar com um sistema de área nova, né, uma área de abertura, onde você vai começar um plantio, tudo um sistema de pastagem, não é uma reforma, e sim uma forma, né? A gente trabalha aí com a gradagem pesada, né, mais leve, onde a gente, na reforma, dessecação mais preparo, é mínimo, né? Então, onde você trabalha aí numa reforma, né, dessecação mais preparo mínimo. E quando você trabalha numa área nova, a gente trabalha com gradagem pesada mais leve. E com que objetivo? Tá? Qual que é o objetivo da gente trabalhar nesse segmento? Nada mais é do que você eliminar, então, a compactação, né? Nivelar bem o solo, deixar o solo bem nivelado e garantir boas emergências, né? Desse capim. Tá? Então, isso é bem interessante também. E você garantir aí que seu capim seja bem emergente.
Aí quando a gente já vai se tratar da parte de controle de ervas daninhas nesse pré-plantio do capim, né, você vai entrar aí com 20 a 30 dias antes do plantio, tá? Então a gente entra então com a aplicação do herbicida, né, de 20 a 30 dias antes de você fazer o seu plantio, ou seja ele a lanço ou em linha, mas geralmente quando você se trata de uma pastagem, não é campo de semente, a recomendação do plantio mais eficaz, mais acostumado e mais simples também é o plantio a lanço, tá? Mas vamos lá, dependendo aí de qualquer um dos dois sistemas que o pecuarista for trabalhar. Então, quando a gente entra na parte de herbicidas, né, para fazer esse controle dessa erva daninha antes do plantio de 20 a 30 dias, a gente trabalha aí com alguns herbicidas aí bem comuns no mercado, né, que é o glifosato de 3 a 5 litros por hectare, que é a recomendação básica, ou então a gente pode trabalhar também com o 2,4-D, que é de 0,7 a 1 litro por hectare, né, respeitando então, pessoal, um intervalo de no mínimo 20 dias. Tá? Qual que é o objetivo de fazer toda essa aplicação desse herbicida antes do plantio? Né? O objetivo nada mais é do que você plantar com o solo limpo, né? Você ter mais qualidade na sua ramificação da semente, né? Tendo então o seu solo livre de qualquer ervas daninhas, né? Que possa vir a atrapalhar aí futuramente também a sua área. Bom, então, quando a gente parte para a área de plantio, né, a coisa já muda um pouco mais. Então, quando nós devemos iniciar esse plantio do capim? Também iniciado assim, semelhante às culturas de soja e demais culturas, no início das chuvas com mais frequência, onde você vai encontrar um solo com maior umidade, mais fácil de absorção, né, mais fácil então da germinação dessa semente, logicamente, usar uma semente aí com alto teor germinativo, né, com vigor alto. Isso é muito, muito importante você trabalhar com semente de alto vigor, tá bom? E a profundidade, Joéder, dessa semente? Essa profundidade aí nessa pastagem, você pode trabalhar aí de 1 a 2 centímetros de sementes pequenas, né? Então, são sementes aí de vários tamanhos. Vamos supor aqui a taxa de capim que a gente usa bastante é o mambaça, né? Então, vou passar para vocês uma recomendação aqui da parte do se fosse o mambaça, tá? Que é o capim mais comum que nós utilizamos aqui. Então, você vai usar aí uma recomendação de 10 a 12 quilos por hectare de semente, né? Sendo uma semente pura, variável, né? Ajustando aí conforme a porcentagem da pureza. Então, é bem importante também, na hora que você for plantar, você verificar bem essa porcentagem de pureza que a semente tem, tá bom? Então, dependendo as formas de plantio, são 2 tipos de plantio, né, que é o plantio a lanço, tá, mais leve com incorporação, ou então a semeadura específica para pastagem. Então, são esses 2 tipos de segmento aí de plantio. Tá? Então, quando a gente está falando em plantio, em seguida, a gente vem também já com o trabalho aí de adubação de base no plantio, tá, pessoal? Então, se você quer ter uma pastagem também de qualidade, é importante você trabalhar com a parte de adubação de base, né? Uma adubação fornecida ali na hora do plantio e principalmente, pessoal, quando a gente fala em adubação de base no plantio do capim, aqui, o que nós estamos falando agora, ela é importante você trabalhar uma dosagem aí do fósforo, que é a adubação fundamental para a pastagem, né, de início, pastagem inicial. Então, uma recomendação básica aí de 80 a 120 quilos de P2O5, né? E dependendo das fontes. Quais são as fontes, Joel? Você pode usar o MAP, você pode usar o Super Simples, né? Super Simples que fornece já um enxofre também, que é bem interessante. E você pode estar também utilizando o potássio aí numa dosagem já meado na metade. Por exemplo, aí, que você utilizou de fósforo, você vai usar a metade da dose, só que em potássio. Então, você vai usar 40 a 60 quilos por hectare do potássio. E os micronutrientes também, que é importante quando você vai fazer a sua pastagem, que é o zinco e o boro aí, em torno de 2 a 4 quilos por hectare de zinco e de 1 a 2 quilos de boro por hectare aí, você pode estar usando, né?
Isso também pode ser aplicado, igual a gente falou do sistema de plantio, você for plantar em linha, né? Ou se você se for plantado a lanço. Então, isso também pode ser utilizado dessas duas formas. Utilizado ele tanto no plantio de linha, né? Ou então ser também utilizado via lanço, conforme o plantio da semente. Tá? Aí como nós entramos também, pessoal, já em controles de plantas daninhas, né? Após a emergência, após você ter efetuado o plantio do capim, quando nós devemos entrar já com esse planejamento de controles de erva daninha? Tá? Então é um período bem estreito, pessoal, é um período de 20 a 40 dias após a emergência. Né? O que você vai usar, Joéber? Você vai ter que usar aí um herbicida seletivo. Tá? Quando eu falo um herbicida seletivo, principalmente para folha larga, eu vou estar falando aí em 2,4-D, picloram, vou estar falando em aminapirolide, que é o aminapirolide, né? Eu vou estar usando a maioria mais comum são esses três, que é o 2,4-D, né? Você vai usar aí numa dosagem aí de 0,7 a 1 litro por hectare. O picloram mais 2,4-D, que é o tordo, né? E você pode estar usando também o aminopiralide, né? Que é mais 2,4-D. Tá? Quais que são esse alvo? Quais são os alvos que eu vou estar atingindo usando esses dois produtos, esses três tipos de produtos aqui? Tá? Então, assim, os alvos comuns numa pastagem, quando você vai fazer um sistema de plantio, uma pastagem nova, por exemplo, os alvos são aquela guanchuma, o fedegoso, o picão, né, o joá. Então, esses quatro tipos de ervas daninhas, a gente pode estar utilizando, então, esses três tipos de produto, 2,4-D, picloram e o aminopirade. Tá? Então, esses dois produtos aí, logicamente, quando você vai usar o aminopirade, o aminopiralide, você pode estar usando também mais o 2,4-D. Né? O picloram também mais 2,4-D, que vai ser o tordo, né? O conhecido tordo. Ou então o 2,4-D mesmo na dosagem de 0,7 a 1 litro por hectares em culturas novas, né? Quando você está aí iniciando a sua forma de sua pastagem. Mas escuta, Jardim, quando eu devo aplicar isso? Né? Legal. Quando devo aplicar isso? Certo? Vou aplicar o quê? Quando ainda as ervas daninhas estiverem jovens. Por exemplo, se eu trabalhei o solo, quero deixar o solo limpo para poder começar o plantio, as plantas daninhas elas ainda estão jovens. E ali é o momento de me entrar com a aplicação do herbicida para que eu consiga fazer o controle inicial dessa área, né? Para que não deixe que as ervas daninhas ela venha se sobrepor à cultura, né? Ou seja, a pastagem. Tá? Então essa é a nossa intuição para não deixar que isso venha acontecer. É você já entrar controlando no início para que a erva daninha não venha a se tomar conta, né? Não venha a se sobressair perante, então, a pastagem. E também você deve ser aplicado quando o capim já estiver bem enraizado aí, maior do que 3 perfilhos, né? Então, o momento desse, na maioridade do terceiro perfil ali, já é o momento de você fazer, então, a aplicação de controle dessa erva daninha, né, inicial. Quando eu vou falar para vocês em adubação de cobertura na pastagem, cara, são tecnológicos. Então, o pecuarista hoje ele tem que ter a tecnologia, tem que ser tecnológico para ter maior rentabilidade, para ter maior resistência da sua pastagem, né? Maior capacidade de cabeças de animais por hectare. Então, é bem importante você investir em qualidade, você investir em tecnologia para que você possa ter um resultado expressivo lá na hora de você finalizar ali no abate ali do seu animal, né? Então são doações de coberturas, mas qual que é o momento, quando devo usar, qual é a formulação, né? Beleza, então vamos lá. Adubação de cobertura eu vou estar usando aí a partir do 30º ao 45º dias após o plantio, tá? Beleza, Joelho, de 30 a 45 dias após o plantio, vou estar fazendo adubação de cobertura. E qual é essa adubação de cobertura que você me recomenda?
Eu recomendo para você uma adubação de nitrogênio, que é o essencial, pessoal, de 60 a 100 kg de N por hectare, tá? Por quê? É o momento que o capim ele vai estar precisando de massa, de evolução, né? E o nitrogênio ele serve para isso. Então eu já tenho a base lá, eu já tenho o fósforo, eu já tenho o potássio, e agora eu vou fazer a complementação aqui com o nitrogênio, que é uma adubação de cobertura, né? Onde eu vou estar fazendo aí com uma adubação aí bem legal, seja ela uma ureia ou um sulfato de amônia, que fornece também aí o nosso enxofre, né? Que também fornece enxofre aí para a cultura. No caso, potássio, se for necessário, tá? Se for necessário, aí uma dosagem mínima aí de 40 a 60 quilos de potássio por hectare. E lembrando, pessoal, que essas aplicações de adubação de cobertura, ela deve ser feita antes, tá? Antes de períodos de maiores volumes de chuva, tá? Por quê? Porque isso pode estar, né, lavando o produto. E já quando você vai fazer a aplicação, principalmente da ureia, que é um produto que ela volatiliza bastante, volatiliza muito, se você fazer ele com período seco, você vai estar perdendo aí uma grande porcentagem desses nutrientes, tá? Então, por isso que é mais recomendado você fazer a aplicação, a cobertura, no momento que o produto estiver, no momento que as chuvas já estiverem em normalidade, com maior umidade, onde facilita que o produto tenha maior resultado sobre a pastagem, né? E não perca, então, por volatilização, tá bom? Então, esse é o momento de a gente fazer a aplicação da ureia. E depois eu entro já no monitoramento de pragas, né? Que também, logicamente, é por isso que a gente sempre bate em cima dessa tecla, pessoal. Pastagem com tecnologia é pastagem de qualidade. Se você visa ter uma pastagem de qualidade, é você ter tecnologia, né? É você fazer todo o monitoramento, você fazer os controles de ervas daninhas, é você fazer as adubações de bases, é você fazer as adubações de cobertura, né? É você fazer todo o programa completo para que você possa ter uma pastagem de alta qualidade, tá bom? Então vamos lá. Na hora de fazer o controle das pragas, tá? Quando eu começo, pessoal? A partir do 30º dia após a emergência, né? Depois de 30 dias que eu plantar o capim, eu já posso entrar também aí com controle de pragas aí na sua pastagem, tá? Então, quando a gente está falando em praga, em pastagem, a gente já tem umas pragas aqui que elas são as principais, né, da cultura. Então, as principais pragas da cultura no momento da pastagem, né? O que é? A cigarrinha das pastagens, a lagarta, e aí a gente já vem com os inseticidas, né? Para fazer, então, essa aplicação de controle, tá? Então, os iniciais são o quê? A cigarrinha da pastagem e a lagarta, tá? Que também causam prejuízo se não for trabalhado um controle em cima dessas duas pragas aí iniciais na cultura da pastagem, tá bom? E alguns inseticidas comuns que a gente utiliza aí na pastagem iniciais, né, em cima dessas duas pragas, a gente usa bastante aí o thiamethoxam e o imidacoprido, também o clorantripniprole, tá? Então a gente usa bastante também o clorantripniprole, aplicar somente se houver infestação, pessoal. Então, por isso que é importante você fazer todo o monitoramento da sua área, você saber que você está fazendo um investimento em cima daquilo que está acontecendo. Ah, Joéder, não tem infestação, eu tenho que fazer essa aplicação. Olha, não é 100% obrigatoriamente você fazer, tá? Mas, no momento que você fez o controle, fez o monitoramento, você detectou a presença desses insetos aqui, dessas pragas, né? Você pode já fazer a aplicação, porque são produtos de custos elevados, né? Então não adianta você querer fazer uma aplicação somente por fazer, vou fazer a aplicação aqui do thiamethoxam, mas, cara, tá tendo infestação? Não está? Como é que está? Então é um produto de alto custo, tanto em valores de produto, quanto também você fazer, e você vai gastar com a mão de obra, né? Com trator, com mecanização, com operador, enfim. Então, isso vai estar alavancando o valor aí da sua
da sua área de pastagem, tá bom? Então, quando aí você finalizando todo esse processo, né? A gente já fez toda a adubação de cobertura, plantio, controle de ervas daninhas, controles de pragas, e aí entra-se naquele processo. Nosso capim tá perfeito, cara, passa tá top. Quando que eu devo entrar aí com o meu primeiro pastejo? Aí vai depender da situação, tá? Então você tem aí, você pode estar entrando de 60 a 90 dias após o plantio. No caso, falando aqui do respectivo capim, no caso da mambaça. A entrada do gado, pessoal, o capim, ele tem que estar aí de 80 a 90 centímetros de altura quando você for colocar o animal no primeiro pastejo. Né? Quando for iniciar a sua iniciação de pastagem, né? Quando o animal for entrar pela primeira vez na área nova, esse capim ele tem que estar aí na medida de 80 a 90 centímetros de altura. E quando eu devo tirar, Joéder, esses animais? Olha, esses animais eles devem ser retirados aí, uma saída, quando o capim chegar numa espessura, num tamanho de 40 a 50 centímetros, tá? Para que o capim não venha sofrer na hora de fazer a sua rebrota, na hora de fazer a sua reformulação, né? Principalmente quando a gente fala trabalhando aí em piquetes rotacionados, tá? Mas qual que é o objetivo disso, Joéder? Estimular o perfilhamento do capim, tá? Uniformizar o pasto, deixar um pasto por igual, não deixar aquele pasto em locais mais baixos, outros mais altos, enfim. Você ter uma pastagem legal, uma pastagem qualificada, uma pastagem visual perfeita e bem nutrida e totalmente uniforme, né? Tá? E aí a gente vem aquele manejo contínuo. Ah, Joéder, não é porque eu fiz aqui toda aquela adubação, não vou adubar mais. Não é por aí. A pastagem, ela precisa de ter um manejo contínuo, uma manutenção anual para dar aquele resultado que você procura, tá? Então, o que nós usamos? Né? Adubação anual. Qual que é a adubação que nós usamos? Tá? Então, nós usamos o nitrogênio, né? Ureia, de 200 a 300 quilos por hectare ano, parcelado de 3 a 4 aplicação. Lembrando bem, pessoal, que essa aplicação ela deve ser feita conforme o solo ele venha ter umidade. Essas 3, 4 aplicações aqui, né? No caso, 200 a 300 quilos por hectare ano, dividido de 3 a 4 parcelas de aplicação, mas isso aproveitando os momentos de umidade que o solo venha a ter. Tá? E já na parte do fósforo, do potássio, você pode estar fazendo de 120 a 180 quilos por hectare via ano também, tá? Então, para você manter aí aquela semente, né? Que ela vem, a semente vem, cai, vai refazer novamente. Então, por isso que você pode estar usando aí essa dosagem aí de potássio de 120 a 180 quilos por hectare, tá bom? E no momento que você fez todo esse processo da primeira pastagem, o animal já fez uma rotatividade nessa pastagem, eu preciso controlar essas ervas invasoras, né? Então, como é que eu vou estar controlando isso aí? Também é anual, pessoal. Vai fazer aí de 1 a 2 aplicações ano, conforme a infestação. Ah, Joéder, mas veio muita infestação. Opa, eu tenho que fazer só 1 a 2? Não, beleza. Deu para fazer 3 para deixar a pastagem perfeita, as condições ok? Pode fazer a terceira, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu quero deixar bem rapidinho, então, um resumo para vocês, né, de todos esses processos que nós fizemos desde o início, lá da calagem, da análise de solo, da adubação de cobertura, da adubação de base, da entrada com herbicida inicial para a pastagem, o solo está limpo para receber esse plantio. Depois nós passamos, então, ali para o controle de pragas, depois passamos para o controle de ervas daninhas e passamos agora pela a parte de manutenção contínua anual da pastagem, né, onde é feita aí as adubações de nitrogênio mais potássio, tá? E esse resumo rapidinho aqui para vocês são o seguinte: a primeira etapa realizada, análise de solo de 90 a 120 dias, calagem 60 a 90 dias antes do plantio, já o preparo do solo de 30 a 60 dias antes do plantio, dessecação de 20 a 30 dias antes, o plantio no início do período chuvoso, para que você tenha maior qualificação de germinação da sua semente, né?
você tenha menos perca aí, e também a adubação de base no plantio, né, onde você vai estar fazendo essa adubação na realização do seu plantio. Herbicida pós-emergência, de 20 a 40 dias após o plantio, adubação de cobertura de 30 a 45 dias também após o plantio, e primeiro pastejo de 60 a 90 dias após o plantio. Então fica aí para você a dica, tá, pessoal? Inscrevam lá no nosso canal, curte nossos vídeos, tá bom? Deixamos em aberto para você aí, você pode estar escrevendo, indicando o seu amigo, precisando de informações, tá, de pastagem também, de cultura, de qualquer cultura. Estamos trabalhando forte agora também na cultura do amendoim, da laranja, do limão Tahiti, da pastagem, da soja, da cana-de-açúcar, né? Então, tudo isso é muito importante para nós. Então, você pode estar entrando em contato conosco aqui. Mais uma vez, deixando o telefone para vocês, 67998294150 e o 981289625. Você também vai estar falando com nós aqui da AgroSolo Fertilizantes e Consultoria e Auditoria Agrícola, tá bom? Então fica essa dica para você, vamos participar. Se você tiver interesse em reunir alguns amigos produtores, onde nós possamos estar passando para vocês todas essas informações, ajudando vocês a ter aí uma pastagem de qualidade, tá bom? Nós somos especialistas em tecnologia de pastagem também, tá bom, pessoal? Então, estamos aqui agradecendo essa oportunidade, esperando que você nos procure para maiores informações, para que nós possamos também trocar informações, trocar opiniões em relação a diversos tipos de cultura, tá bom? Então, um grande abraço, feliz 2026 para todos nós.